Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. Então, chegamos à nossa última aula, aula bônus do curso Escrita de Histórias Ficcionais por Adolescentes. Bom, eu já tô ficando com saudade, e você? Bom, nessa última aula, qual será o tema? Então, o tema da aula bônus é: e se eu quiser publicar um livro físico? Bom, você já passou por todo o seu processo, lapidou o seu livro as pessoas estão amando e agora não, quero transformar esse original em um livro físico. Eu vou contar para você toda a minha experiência e quais são os processos de uma publicação física. Primeiro ponto é diferenciar as editoras que são apenas gráfica das editoras mesmo de publicação. Por quê? Porque a gráfica vai pegar o seu material do jeito que está e só imprimir, certo? A editora não, a editora vai retrabalhar em cima desse texto mais uma vez. Eu sei, você já está exausto de retrabalhar esse texto tantas vezes, mas lembra, quanto mais você trabalhar esse texto, melhor ele vai ficar, não é verdade? E você quer um resultado arrebatador para fazer o dinheirinho que as pessoas vão pagar no seu livro físico e dar toda essa experiência para elas, né, da sua história. Numa publicação de um livro físico, além de toda aquela etapa que a gente já passou de escrever, reescrever, ouvir as críticas, tem agora mais etapas, tanto para o livro digital quanto para o livro físico. Bom, depois que você arrumou o máximo possível dentro do seu conhecimento, agora está a vez de outros profissionais pegarem essa história e retrabalhar. Você pode mandar essa história nesse ponto para um leitor crítico. Esse leitor crítico, ele já tem todo o conhecimento de narratologia, storytelling, ele sabe todas as técnicas narrativas e vai poder te indicar lugares na história que você pode melhorar ainda mais. Cenas, realçar cenas, retirar cenas, ele vai te dar toda uma opinião do que melhorar na sua história. O próximo passo é necessário ter, que é o corretor ortográfico. Alguns fazem o serviço de copydesk também. O que é copydesk? É uma pessoa que reordena as frases de uma forma que ela fique mais clara, mais lisa, sem ruídos. Esse profissional, muitas vezes, ele vai limpar o texto, ainda mais que você já passou pelaquela reescrita, mas ele vai limpar ainda mais o texto, deixar uma cara ainda mais profissional. Só que tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos profissionais que não olham o estilo da pessoa, só olham o português correto. Pesquise do profissional, veja as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que combine com o estilo da sua história, certo? Porque ninguém gosta de ter uma história descaracterizada só para o português ficar todo correto, tá bom? Então, depois do copydesk, tem a correção ortográfica, que é simplesmente corrigir a pontuação, as vírgulas, os pontos. Ele vai limpar o texto e tirar todos os erros gramaticais que existem, que passaram despercebidos na sua história. A partir daí, a história já está praticamente prontinha. Agora vem o serviço de outras duas pessoas muito importantes. O capista, que é aquele que vai juntar toda a essência da sua história e colocar na capa, e isso é muito difícil, né? Porque muitas vezes nem o autor sabe o que ele quer da capa, ou ele quer algo muito difícil, muito impossível. Então, assim, primeiramente eu diria para você pesquisar capas do estilo parecido com a sua história. Por exemplo, se é uma fantasia, vai olhar capas de fantasia. Se for de romance, vai olhar capas de romance. Vai decidir, eu quero imagem de pessoa, eu quero uma capa só com símbolos e letras, ou eu quero uma capa com ilustração. Se você quiser com ilustração, aí você tem que procurar mais um profissional ainda, que é o ilustrador, para que ele transforme seus personagens em desenho. Eu particularmente gosto muito de capas ilustradas, ok? E capas simbólicas também. E depois que você escolhe esse profissional capista, ele vai traduzir a sua história na capa. E tem que ser algo atrativo, para as pessoas que não te conhecem terem vontade de ler o livro. Porque você já ouviu a frase, né?
comprar o livro pela capa. Quem nunca, né? Então é uma forma de atrair leitores com uma capa bonita e uma capa dentro do gênero da história. Agora, o profissional diagramador. O diagramador vai diagramar a sua história e formatar ela num livro, porque às vezes está no arquivo de Word ou outro lugar que você escreve, a história está toda corrida. Ele vai colocar em página certinho, vai deixar todo o espaçamento que tem em volta da página como deve ser, vai colocar os títulos de uma forma atrativa, vai colocar capitulares ou não, aquelas divisões de cena, ele vai colocar uma vinheta bonitinha, talvez vai colocar uns enfeites na primeira página do capítulo, tudo para dar o clima da sua história. Então, um profissional que tem um trabalho muito lindo e que também ajuda a melhorar a experiência, porque não sei se você já pegou um livro que a letra era muito pequena ou tudo era muito exprimido e era difícil de ler. Então, assim, o diagramador tem essa responsabilidade de tornar a experiência da leitura o melhor possível. Também tem outras coisinhas mais técnicas, que é fazer o registro do livro, ter o ISBN, o código de barras. E vocês podem procurar aqui no YouTube isso, mas tem profissionais também que fazem essa parte, né, da folha de rosto do livro com as informações. Então, também é uma parte importante. Mas depois disso, né, que o livro passou por todas essas etapas, ele está pronto, ou para ser impresso ou para ser publicado digitalmente. Eu já publiquei 2 livros, um de forma de parceria com a editora e outro de forma tradicional. O livro passou por todas essas etapas que eu falei para vocês, né? E eu tenho apenas o Requiem das Sombras aqui, o resultado final. O livro ficou muito lindo. O livro ficou muito lindo. A capa resumiu muito o que acontece na história. Essa é a cena da chegada do Ângelo na Terra, né, que ele é visto pela personagem da Caitlin. Tem os signos do zodíaco aqui, porque é uma história de anjos e signos. É uma história infanto-juvenil, então tem que ser atrativa para esse público. E a diagramação também ficou muito linda, ó, com as ilustrações dentro. Ó, tem todos os signos, as estrelinhas aqui, ó, os capitulares. Então ficou um livro muito mimoso, assim, muito bonito e muito atrativo para o público. Além das letras serem assim grandes, o papel amarelado, o que facilita na leitura. Então é isso, né? Quando a gente escreve o livro para outra pessoa, a gente tem que pensar no público. Se eu escrevo para adolescente, tem que ficar atrativo para adolescente. Às vezes as ilustrações não são tão atrativas para adultos, mas eu tenho que pensar no público para qual a história foi feita. Já o Projeto Escher não tem ilustrações internas, mas eu vou colocar como a capa ficou maravilhosa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato da experiência. Eu tô sentindo saudade das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu contei aqui para vocês. Foi de coração. Quando eu comecei a escrever, eu gostaria de ter recebido todas essas dicas. Assim, seria bem mais fácil eu escrever minha história. Talvez eu não enrolasse 10 anos para publicá-la, né? Já estaria com a trilogia já publicada a essa altura do campeonato, mas é aquilo, sempre fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Não era a hora de publicar, mas talvez para você vai chegar essa hora mais cedo, porque você está buscando conhecimento e está se preparando, ok? Gente, ó, para vocês conseguirem o material extra, que é o resumo, tá? Vocês têm que responder um questionário do que vocês acharam dessas 11 aulas. Então vai ter um questionário no Google Drive, né, no Google Docs, que vocês vão responder para mim, e no final vocês vão ganhar o resumo dessas aulas, né, em PDF, para ajudar vocês a relembrar, a fazer uma revisão de tudo que foi falado. Isso ajuda demais a saber o quanto vocês gostaram da aula, os pontos principais, quais aulas vocês gostaram mais. Então, por favor, quem puder, responda esse questionário. Bom, como sempre fica o aviso, não esqueça de seguir o canal, que vai ter mais coisas legais aqui pra frente. Se vocês quiserem me seguir em outras redes sociais, eu tenho um Instagram que eu falo dos meus livros, que eu falo das minhas publicações, ok? E também aqui eu vou colocar os audiocontos que eu já publiquei, então vocês podem
ouvir 2 audiocontos meus que eu publiquei nessas 2 antologias gratuitamente, tá bom? Então todos esses materiais assim gratuitos vão ser presente para você que acompanhou todas essas 11 aulas. Então é isso, não esqueça do like, do comentário e quero ver a história de vocês publicadas, tá? Quero ver sua história publicada, que você tenha segurança e que tenha muitos feedbacks positivos. Porque a sua história é única, né? Saiu da sua mente e ninguém vai fazer uma história igual a sua. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Eu amei dessas aulas e espero que você tenha gostado também. E até a próxima. Tchau! Ação realizada com recursos do Prêmio Bolsa de Pesquisa e Fazer Artístico-Cultural da Lei Aldir Blanc, concurso 08/2021.